prática a transformá-lo numa simples rotina. Por outro lado, a utilização de apenas partes do exame adequadas a cada situação permitirá economizar gestos e tempo. O exame neurológico sumário compreende resumidamente a apreciação do estado mental, pás cranianos, tónus muscular e motilidade, sensibilidade, reflexos, coordenação e pesquisa de sinais meníngeos. Uma simples investigação sobre orientação temporoespacial, memória, atenção e afetividade deve iniciar o exame, podendo prolongar-se ao longo deste, permitindo estabelecer um perfil razoável do estado mental do doente. Pretende-se que o doente identifique com os olhos fechados cheiros não irritantes e bem conhecidos, como por exemplo sabonete, perfume, álcool, de modo a podermos detectar uma anosmia unilateral ou bilateral, até aí desconhecida, e não devida, por exemplo, a uma rinite. A acuidade avalia-se por contagem de dedos colocados a 2 metros de distância e para cada um dos olhos. A campimetria faz-se por confrontação, tendo o cuidado de manter o doente com o olhar fixo no nosso olho. A distância entre o doente e o observador deve ser de 1 metro e o dedo deve estar a meia distância entre os dois. A interpretação da fundoscopia é extra-estranha, mas deve ser tentada para poder detectar situações que requerem intervenção urgente, traduzidas, por exemplo, por uma estase papilar. Condiciona os movimentos do globo ocular, pupila e pálpebra superior. O terceiro par é responsável pelos movimentos do olho para cima, para dentro e para baixo. O quarto pelo movimento para fora e para baixo e o sexto pelo movimento para fora. A paralisia resultante da lesão de um destes nervos provoca um estrabismo para o lado oposto ao do músculo atingido, causando consequentemente uma diplopia. O esfíncter da pupila é inervado pelo terceiro par, que é responsável pelos reflexos fotomotor e de acomodação. O reflexo fotomotor pesquisa-se com a lanterna. Na acomodação, pede-se ao doente para olhar alternadamente para longe e para perto, observando-se respectivamente dilatação e contração da pupila. A motilidade da pálpebra verifica-se observando o abrir e fechar dos olhos. É um nervo misto, simultaneamente sensitivo e motor. A sua integridade avalia-se pesquisando para o trigêmeo sensitivo, a sensibilidade da face à picada e o reflexo corneano. No trigêmeo motor, pesquisa-se o tónus dos masseteres, obrigando o doente a encerrar os dentes e ainda pelo abrir e fechar da boca. É também um nervo misto. A parte motora é responsável pela mímica facial em geral e avalia-se pedindo ao doente para encerrar fortemente os olhos, franzir a testa, assoprar ou assobiar e mostrar os dentes. Há 2 tipos de paralisia facial, periférica e central. A periférica traduz-se por apagamento da ruga da testa e sulco nasogeniano, largo oftalmo e desvio da comissura labial para o lado oposto. A central, geralmente associada a outros sinais neurológicos, hemiplegia, por exemplo, manifesta-se apenas pelo compromisso da metade inferior da face, não afetando o enrugamento da testa nem o encerrado dos olhos. Para um auditivo, faz-se a prova do relógio e da voz ciciada. O vestibular avalia-se pelo exame da estática e do equilíbrio, cuja alteração se pode evidenciar pela execução de várias provas. Marcha, que deve ser efetuada com os olhos abertos e depois fechados. Prova dos braços estendidos durante 1 minuto. Havendo lesão, os 2 braços desviam para um dos lados. Prova de Romberg com o doente colocado de início na posição de Romberg, fechando os olhos. A perturbação do equilíbrio manifesta-se pelo latrodesvio,
antrodesvio ou retrodesvio. Havendo nistagmo, tem que se distinguir a forma vestibular e os abalos nistagmiformes. Teste da deglutição, tonalidade da voz e motilidade do véu do paladar com o doente a dizer A. Observa-se a motilidade do trapézio e do esternocleidomastoideu. O primeiro avalia-se pela simetria da força na elevação dos ombros, o segundo pela simetria na força ao rodar a cabeça contra a resistência, bem como pelo relevo simétrico dos músculos. Responsável pela motilidade da língua, a qual desvia quando há lesão para o lado paralisado. A sua avaliação exige o relaxamento total do músculo ou grupo muscular inspecionado e faz pela palpação e imobilização passiva dos membros. Deste modo, é possível definir um estado de hipotonia ou de hipertonia e, neste caso, de espasticidade ou rigidez. As alterações da motilidade avaliam-se tentando definir o grau de força muscular dos vários segmentos. Esta definição consegue-se através de várias manobras que permitem graduar a motilidade consoante os movimentos são viáveis a favor ou contra a gravidade, bem como contra a resistência. Chamamos a atenção para a importância de definição correta dos segmentos atingidos no sentido de distinguir uma lesão do primeiro neurónio de uma do segundo neurónio, neste caso radicular ou periférica. Cada uma tem uma expressão própria, sendo certo que as lesões do segundo neurónio apresentam mais frequentemente atrofia muscular precoce. Não podemos deixar de fazer uma referência aos movimentos involuntários, enquadrados neste capítulo, como sejam o tremor, movimentos coreicos e movimentos atetósicos.